Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no Dia da Árvore para celebrar de uma forma um pouco diferente e animada. E a gente vai ver um pouquinho, entender um pouquinho, discutir um pouquinho sobre a sustentabilidade em geral e principalmente a agricultura regenerativa. Para isso, quem vai conduzir esse trabalho, essa sessão, é a Natália Oliveira, que está aqui conosco. Ela é responsável de desenvolvimento da atividade têxtil e certificação da Ecosset Portugal e vai, então, na sequência, nos apresentar o nosso convidado de hoje. Espero que todo mundo aproveite. Boa tarde, Natália. Boa tarde, boa tarde a todos e agradeço a presença de quem estiver. De facto, a nossa ideia é divulgar cada vez mais as práticas ambientais. Só juntos é que poderemos mudar um bocadinho o mundo e mudar estas tendências das alterações climáticas. E então achamos pertinente utilizar estas datas para fazer uma apresentação sobre um tema que está muito em vigor ultimamente, que é a agricultura regenerativa. Falava-se muito na biológica e agora fala-se na regenerativa, mas muita gente não conhece, inclusive eu não conhecia. E então fizemos o convite e agradecemos desde já o facto de ter aceito ao Luís Oliveira. Nós somos todos Oliveira, mas não somos de família, foi coincidência. E ao Luís Oliveira que deixo que se apresente. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui a falar um bocadinho sobre a agricultura regenerativa e falando um bocadinho do meu percurso académico até agora. Então, sou técnico agropecuário, de momento encontro-me a frequentar a licenciatura de Enologia, enquanto o meu percurso profissional, tenho 5 anos já de experiência de trabalho tanto na área de Enologia como na área de produção agrícola, tanto animal como vegetal, e de momento possuo também um projeto próprio no qual incorporo a agricultura regenerativa em vinhas tradicionais, em vinhas antigas, na região dos vinhos verdes, e em que faço também a produção desses vinhos de forma tradicional e enquadrado com toda esta sustentabilidade que é requerida. Pronto, portanto, podemos dizer que é um especialista, que está cada vez especialista, nós somos sempre e vamos sempre evoluindo na agricultura regenerativa. Sim, sempre a aprender. Muito bem, vamos então passar à apresentação. Portanto, vamos começar por conceitos básicos, definições básicas. Portanto, do biológico orgânico, as pessoas mais ou menos já sabem, é a mesma coisa. Basicamente, o princípio básico é o não uso de produtos químicos que contaminam os solos e a água. Mais importante de tudo é a contaminação da água que penetra nos solos, que com produtos químicos de síntese, obviamente ficam contaminadas. Seja em pesticidas, seja em fertilizantes, é evitar ao máximo o uso desses produtos. É claro que existem produtos que se usam, mas são produtos naturais que fazem parte do ciclo natural da terra. E esse é o objetivo, é manter apenas os naturais. E promove práticas para isso e para não haver diminuição de produções, usam-se outras práticas que eu sempre fui falando com quem vou trabalhando e conforme falamos, existem outras técnicas que a gente falava e sabíamos que se usavam, mas não sabíamos que eram regenerativas. Então, o regenerativo, ao certo, é o quê? Então, o regenerativo tem umas bases que vão muito de encontro com a agricultura biológica e orgânica, mas tem uma visão a longo prazo um bocadinho diferente, porque aqui a ideia no regenerativo é isto mesmo, é regenerar o solo, regenerar a biodiversidade e darmos um maior potencial ao solo e a todo o ecossistema, permitindo que ele próprio se consiga proteger de algumas adversidades para que não tenhamos de fazer então tantas intervenções com químicos de síntese. Tem também um ponto muito importante, que é a possibilidade de nos ajudar na mitigação das mudanças climáticas, com uma maior possibilidade para a captação de carbono no solo, e deixando ainda o ponto de que um dos princípios base mais importantes desta agricultura é que ela é muito personalizável, ou seja, dependendo do tipo de produção, qual é o objetivo e as culturas que se pretende utilizar, temos que ter sempre uma atenção muito personalizada para cada caso, ou seja, este tipo de agricultura não é uma receita feita, vai ser muito de encontro com o que é necessário. E ainda frisar que neste tipo de agricultura, o objetivo principal é sempre respeitarmos o ciclo natural de todo o processo agrícola. Sim, só mais uma questão. Personalizado, isto implica mesmo que
esta mudança, seja para biológico, seja para regenerativo, ninguém se pode lembrar e dizer, olha, vou mudar, porque se não tiver conhecimentos das técnicas, vai reduzir os consumos e não vai ser só no primeiro nem no segundo ano, vai ser constante, não é? Exatamente. Portanto, é mesmo preciso, ou seja, jovens como o Luís são precisos, não é? Exato. Pronto, muito bem. Então descreva-nos assim, muito sucintamente, quais são as técnicas da agricultura regenerativa. Sim, então devido a esta característica de ser muito personalizável, as práticas são muito variadas. Então vou falar aqui só de algumas, mas existem muitas mais. Começando então pela parte da cobertura do solo, que temos sempre como objetivo mantê-lo coberto, seja com uma cultura, seja com palha, seja até mesmo com restos de culturas que já cultivamos anteriormente, para mantermos também essa estrutura de solo, alguma possibilidade de maior retenção de água. Depois temos também o pastoreio rotativo, que temos como objetivo utilizar diferentes espécies de animais e rotacioná-los também para diferentes áreas agrícolas, permitindo assim a saúde não só dos terrenos, como dos próprios animais. Depois falamos também da biodiversidade botânica. Para além das culturas que nós estamos a cultivar para termos a produção própria, convém-nos ter culturas que vão permitir um aumento e uma resiliência do ecossistema, ou seja, temos que ter plantas, ou por exemplo rosas, flores, que vão atrair outro tipo de insetos que nos vão ajudar a combater algumas pragas que poderão aparecer. Temos também a introdução de culturas perenes, que são essencialmente árvores fruteiras ou vinhas, que também pode ser utilizado, e culturas binárias também é algo muito importante. Com isto, nós temos o objetivo de nos ajudar na fixação do solo e de termos também então aquela criação do ciclo do carbono muito completa, para que não tenhamos de intervir tantas vezes. Depois, em questões da gestão de lavoura, o nosso objetivo principal aqui é reduzir ao máximo a ação mecânica, ou seja, em vez de utilizarmos uma lavragem que nós teríamos de perfurar entre 30 a 40 centímetros do solo e destruir completamente a estrutura do mesmo, optamos por utilizar uma grade de discos que apenas perfuraríamos até no máximo 5 centímetros, ou então, em caso de necessidade, poderíamos usar um escarificador, que de facto vai a maior profundidade, mas apenas para nos dar algum arejamento do solo sem estragar, sem degradar essa estrutura que já está formada. E tendo assim em complemento a técnica essencial da plantação direta. Depois temos então também a rotação de culturas, esta aqui é mais básica, toda a gente já está mais familiarizado, em que o objetivo é mesmo cultivar uma coisa durante o inverno, durante o verão outra, e depois no próximo inverno trocar outra vez para outra cultura diferente. Depois, no que toca à eficiência hídrica, o objetivo é que todas estas técnicas que utilizamos nos ajudem na conservação ao máximo de toda a água que nos chega ao solo, ou seja, tentarmos retê-la ao máximo, sem termos que fazer a adição da mesma, e, no caso de ser preciso irrigação, fazê-la da forma mais eficiente possível. Depois, no que toca à fertilização, vamos recorrer sempre a recursos máximo naturais, que é os adubos orgânicos, as compostagens, tudo o que é desse género. Tendo ainda em conta que algumas práticas da agricultura regenerativa ainda é permitido o uso de alguns produtos de síntese, mas tendo em atenção que estes mesmos têm vindo a diminuir, especialmente quando se agrega a orgânica com a regenerativa. Depois, já no combate a doenças e a pragas, tendo em conta e partindo já do princípio em que temos um ecossistema já estável e já bem fortalecido, normalmente esse mesmo ecossistema já consegue fazer um combate direto sem necessitar de outros recursos externos. Mas caso necessite, passamos então para os métodos de combate biológico, cultural, mecânico ou físico. E apenas em último recurso, iríamos à parte do combate químico. De todos estes pontos, eu perguntaria aqui duas coisas, que na parte da cobertura dos solos é para manter os solos mais úmidos, eu já costumava falar nesse assunto, mas também prevenir a chegada de ervas daninhas, certo? Sim, exato, também nos vai ajudar com isso. A nível de pastoreio, não sendo possível em pequenas estruturas, é possível, por exemplo, pôr umas galinhas, uma coisa de menor porte, sim, porque as galinhas vão comer as ervas, não é? Aquela parte de cima para retirar o que é dano, e vão deixar os seus resíduos que são orgânicos e que sim, são, portanto, ir rodando nos campos, exatamente, não é? E deixando, este ano estão aqui as galinhas, para o ano já passam para lá,
Quem diz as galinhas diz outros animais. Exatamente, vamos ajudar nos controles de pH do solo e matéria orgânica, por isso é muito bom. Relativamente às culturas perenes, de ser aquelas árvores de grande porte, é também importante para proteger das alterações climáticas, porque fazem uma barreira. Estou errada? Exato. Não, está correto, exato. Permitem-nos uma barreira física, por exemplo, na questão dos ventos ou até de alguns fungos que se possam propagar, ajuda-nos bastante. Muito bem. Pronto, daqui eu penso que está mais ou menos, por acaso ali no combate alternativo, os biológicos, fala-se muito e de facto foi uma coisa que se verificou, foi as joaninhas terem desaparecido a dada altura. Isto porquê? Porque os pesticidas matam o bom e o mau. A joaninha é um dos melhores predadores para infestações das plantas e elas já começam a surgir, precisamente, é um dos combates biológicos. Exatamente. Portanto, penso que é isso. Eu não tenho mais perguntas e é só dizer que caso quem estiver a ver tiver dúvidas, por favor, podem usar o chat que nós responderemos a todas. Exato. Portanto, podemos passar à parte seguinte, que é o quê? É a produtividade. O rendimento produtivo destas produções é uma pergunta que toda a gente pergunta. Portanto, desde sempre, e não mudou muito, os estudos já vão há 40 anos e não muda muito. Portanto, acredito que esteja certo. Fico contente com os 20% de perdas, porque realmente falava-se sempre em que uma agricultura orgânica, que era a que eu falava até então, daria 60% apenas da produção. O facto de eles dizerem aqui que reduz de 20 a 40, eu acredito que de facto reduz a menos, quanto mais se usarem técnicas alternativas. Agora, mudar por mudar e não se apoiarem de conhecimento técnico, claro que é dar um tiro nos pés, não é? Portanto, quem pretender mudar para orgânico ou regenerativo, e a nível de perdas, o regenerativo, portanto, como é que... O regenerativo dá-nos ainda uma opção melhorada do que é o longo prazo. Portanto, nós já temos também comprovado que entre o primeiro e o segundo ano há sempre alguma perda, e é normal, porque temos um ecossistema que ainda especialmente se viermos de uma agricultura convencional, que vai estar completamente frágil, não temos nenhuma segurança que nos permita um combate efetivo nos primeiros anos. Então, é normal essa quebra, mas após restabelecermos todo o ecossistema e termos essa possibilidade de combate, nós conseguimos chegar até cerca de 30% mais de produção, tendo em conta a agricultura convencional, especialmente até porque em tempos de clima adverso, este tipo de agricultura tem resultados muito positivos, porque enquanto que a convencional vai sempre depender dos químicos, esta aqui, como já está mais fortalecida, naturalmente consegue combater essas mesmas adversidades. Além disso, temos diminuições nos custos de produção, porque não vamos utilizar tantos combustíveis agrícolas, porque não vamos recorrer à mecanização, não vamos utilizar tantos pesticidas de síntese, nem químicos de síntese em geral, ou seja, também nos reduz custos, o que vai resultar num custo de produção final muito, muito menor. Luiz, eu tenho uma perguntinha, se me permite. Aplicando essa ideia, seria verdadeiro dizer que se aplicaria tanto a pequenas quanto a maiores áreas? Sim, exatamente. O importante nas maiores deve ser gradual, porque senão tem uma perda muito grande, gradual, e mudando gradualmente. Exato. Tendo sempre vale a premissa. O princípio é o mesmo, digamos assim. Sim, tendo em conta, o objetivo é mesmo criar todo um ecossistema equilibrado, seja em pequena proporção ou em grande proporção. Perfeito. Muito bem, pronto. A nível de impacto ambiental e na sustentabilidade, eu penso que se calhar não é errado e deve concordar. Eu cheguei à conclusão que uma técnica complementa a outra. Exato, 100%. E, portanto, com estas duas técnicas, se calhar estamos no caminho certo. Porque não contaminamos as águas nem os solos. De frisar e voltar a falar que os fertilizantes, existem fertilizantes, têm que se usar, mas são os orgânicos, os naturais, os que não perturbam o ciclo natural de vida da terra. Mas devem ser usados esses, e por acaso vou falar num assunto, porque só por acaso, estes dias eu vim ouvir a rádio e eu vinha uma pessoa a dizer isso nem passa pela cabeça de ninguém, meter fruteiras e não usar nenhum pesticida. Não temos fruta. Não é bem verdade, existem os sulfatos, creio que é os sulfatos, não é? Que são permitidos porque são produtos
naturais, apesar de não parecer, são naturais, e que são permitidos, e que fazem o efeito, não fazem? Exato. E depois com todas as outras técnicas mais naturais, até mesmo aquelas mais tradicionais que porventura, entretanto, foram esquecidas e que dá para aplicar e que têm dado resultados muito positivos. Em conclusão, portanto, de facto, estas duas técnicas combinadas são o futuro. É preciso divulgar. Porque além de facto, até na parte da pegada carbónica, porque retém carbono, que é muito importante, mas desde melhorar e manter as biodiversidades, regenerar os solos, não contaminar as águas, diz, e está comprovado que ao fim de 2, 3 anos existem redução de custos de produção e aumentos de produção, ou seja, vai ser rentável, vai demora 2 anos a cada vez que se muda, e todas estas técnicas acabam por ter a parte do fortalecimento por causas sociais e por segurança alimentar, porque os alimentos ficam muito mais, além de saudáveis, são muito mais saborosos. Exatamente. E deixando ainda em nota ali na questão de mitigar as mudanças climáticas, tem tudo a ver com, se nós não podemos estar do outro lado a diminuir essas emissões, então vamos estar deste lado a tentar reduzir algum deste impacto, e para isso as plantas fazem de forma natural e nós só temos que respeitar esse ciclo e criar condições para que elas consigam uma maior absorção e captura do carbono para o solo. E depois deixando só ainda em nota uma frase de um dos principais embaixadores da agricultura regenerativa que diz isto mesmo, que é: a agricultura regenerativa é uma forma de garantir que as nossas ações de hoje criem um futuro melhor para as próximas gerações. Ou seja, além de uma prática agrícola, isto é muito mais. Isto é, a longo prazo, uma visão social e ambiental muito maior, que engloba tudo aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações e para a saúde do planeta em geral. E deixo então ainda também uma referência de um documentário que, se tiverem interesse, aconselho que o vejam, que é o 6 Inches of Soil, que é um documentário que fala sobre a aplicação prática em diferentes escalas desta agricultura orgânica regenerativa. Ou seja, o que é que nós podemos fazer de melhor e na prática se resulta mesmo e de que forma é que resulta. Finalmente, e porque estamos sem tempo, vamos à parte que é importante. Portanto, para garantir aos consumidores a existência, que de facto o produto é orgânico e regenerativo, que certificações conhece? Ok, então uma certificação